Olá, amantes da sétima arte, bem-vindos ao canal Histórias Curiosas Resumo de Filmes. Hoje conheceremos um filme de drama psicológico indiano chamado Como Estrelas na Terra. Um filme que te fará derramar lágrimas do começo ao fim. Atenção, alerta de spoilers a seguir. O filme é sobre Shyam, um garoto de 8 anos, que é conhecido por sempre se meter em encrencas. Ele é o aluno com as menores médias em sua sala e já está fazendo a terceira série pela segunda vez. Com base em suas notas, ele terá que repetir a terceira série novamente. Ao contrário de Shyam, Yohan é um ótimo aluno. Ele é o irmão mais velho de Shyam. Ele joga tênis e irá participar do próximo campeonato do estado. E Shyam sempre entra em encrencas com os demais meninos da vizinhança que o tiram do sério. Certo dia, uma mãe reclamou com Nandishishori, pai de Shyam, sobre o seu comportamento. Nesse dia, ele teve que pedir desculpas à mulher e seu filho. Após as desculpas, seu pai o empurrou no chão como forma de repreensão pelo seu mau comportamento. Nandishishori é muito duro com Shyam, mas ele ama seus filhos e entende que é assim que deve ensiná-los. Ele entende que Shyam é preguiçoso e por isso não faz as tarefas simples que devia fazer. No dia seguinte, na aula de inglês, seu professor pede que ele leia uma linha do texto. Contudo, ele mal consegue formar uma palavra. Os professores acreditam que ele não quer ler por birra, mas a verdade é que ele tem dificuldades em entender as letras. O professor, insatisfeito, pede que ele leia à força, mas ele não consegue e começa a gritar coisas sem nexo, e acaba sendo mandado para fora da classe. E Shyam sempre é mandado para fora de sala, pois seus professores acham melhor tê-lo fora do que dentro da sala, para não atrapalhar o restante da classe. Nesse mesmo dia, Shyam precisava entregar sua atividade de matemática, mas ele não tinha feito. Para não enfrentar o professor, ele saiu da escola para não assistir à aula. Com o fim do dia, ele volta para pegar o ônibus. Em casa, vemos que ele é um pintor de mão cheia. Ele adora pintar e é bastante criativo com suas obras. Mais tarde, sua mãe, Maya, tenta ajudar ele a fazer sua atividade de casa. Ela percebe que sua escrita é péssima, e ele não consegue soletrar as coisas com clareza. E assim como todo mundo faz, ela acha que ele é preguiçoso e por isso faz as coisas desse jeito. No outro dia, Shyam precisa de um bilhete escrito por seus pais explicando sua ausência na aula. Com medo, ele pede que Yohan escreva o bilhete para que seus pais não descubram que ele fugiu da aula. O irmão aceita fazer o bilhete desde que ele prometa que não irá mais faltar à escola. Shyam então mostra ao professor que não desconfia do bilhete. Naquele dia, o professor de matemática surpreende a sala com um teste. O menino recebe o teste, mas não consegue entender do que se trata, pois as letras estão dançando em sua folha. A primeira pergunta é de uma multiplicação de 3 por 9. Em sua cabeça, o garoto imagina o terceiro planeta, Terra, e o nono planeta, Plutão, lutando entre si. Ele fantasia sobre a Terra destruindo Plutão e racionaliza que a resposta é 3. Deixando o restante das perguntas em branco, ele entrega o teste. Quando seus amigos perguntam como foi o teste, ele afirma com confiança que se saiu bem. No dia seguinte, seu pai, Nandishishori, volta de uma viagem e isso deixa Shyam muito feliz, que abraça seu pai. Porém, durante o café da manhã, Nandishishori encontra o falso bilhete e, ao investigar, descobre das fugas de Shyam da escola. No próximo dia, os pais de Shyam vão à escola falar com seus professores e o diretor. O diretor diz que Shyam é especial e que precisa ser enviado para a escola de crianças com deficiência. Nandishishori fica assustado com a ideia de seu filho ser especial. Os pais estão preocupados com o futuro de Shyam e tomam a decisão de levá-lo para um internato. O menino odeia a ideia, ele chora e implora que o deixem em casa. Seus pais não querem que seu filho saia de casa, mas acreditam que isso seja o melhor para ele. Naquela noite, Shyam sonha em perder sua mãe em uma multidão e acorda gritando. Quando ela tenta acalmá-lo, ele promete estudar mais se eles o deixassem estar em casa. Isso parte o coração de Maya, mas Nandishishori não muda sua opinião. Logo chega o dia e Shyam é levado para o internato. Nesse local, ele terá que dividir quarto com outras crianças e só poderá ver seus pais uma vez por mês. Shyam, que nunca saiu de casa, vê tudo aquilo como um grande pesadelo. O diretor do internato recebe a criança dizendo que seus hábitos antigos não serão tolerados. Após a visita da escola, a família vai embora com o coração partido. Shyam, sem poder fazer nada, só fica olhando o carro ir embora com os olhos cheios de lágrimas. O tempo passa e ele não para de olhar mesmo depois do carro não estar mais visível. Quando a noite chega, ele adentra o internato ainda chorando. Ele não tenta contato com ninguém e não consegue comer no jantar.
Durante a noite, sem sono, ele vai para o banheiro chorar com saudades de sua família. Já Maya, ao chegar em casa, vasculha as coisas de Chan e, para sua tristeza, ela encontra desenhos que mostram ele sendo tirado de sua família. Os desenhos fazem Maya ficar muito mal, vendo quanto a criança tem medo de estar longe de sua família. No internato, Chan tem muita dificuldade de fazer coisas simples, como amarrar seus cadarços. Em seu primeiro dia, o professor Tivari o faz sentar no primeiro banco com o líder da turma, Raja. Os professores logo percebem que o menino não é normal, pois ele mal consegue se concentrar na aula, e sempre é punido fisicamente por seu professor de artes. Assim como na escola anterior, ele ainda continua sendo expulso da sala de aula, e sempre é culpado por arruinar as atividades da classe. Com o passar do tempo, ele fica muito chateado, e joga seus livros no lixo enquanto chora. Após um mês, seus pais vêm vê-lo, mas ele se tranca no quarto e começa a chorar. Após sair do quarto, ele corre e vai para a quadra como forma de protesto. A família então o leva para um hotel, como forma de dar um tempo do internato. Eles passam a noite nesse hotel, e Yoon dá uma cesta com suprimentos para pinturas como presente, mas mal ele sabe que Chan já não pinta mais. No dia seguinte, a família se despede do garoto, fazendo com que ele fique sozinho novamente. Mais tarde, Chan está muito triste e começa a pensar coisas ruins. Ele está num lugar alto e se imagina pulando daquela altura. Nesse instante, seu único amigo, Raja, o interrompe e conta sobre o novo professor de artes. Contudo, Chan não dá muita bola, afinal nenhum professor conseguiu ajudá-lo. As crianças gostam bastante desse novo professor e seu nome é Han. Ele entra na sala fantasiado, canta música, toca flauta, os faz dançar e permite que as crianças aproveitem a aula, ao contrário dos demais professores. O antigo Chan iria adorar tudo isso, mas o novo Chan, que é uma criança deprimida, não participa de nada. A primeira tarefa é que as crianças desenhem o que quiserem, pois Han quer que as crianças sejam criativas para saber onde ele tem que trabalhar. As crianças começam a desenhar várias coisas, todas diferentes umas das outras, mas Chan nem toca no papel. Han pensa que Chan ainda está pensando sobre o que irá fazer, mas ao terminar a aula, o papel do menino ainda está em branco. Preocupado, Han vai conversar com Chan, mas ele não obtém nenhuma resposta. Naquela noite, Chan recebe uma ligação de sua mãe, mas ele apenas leva o telefone aos ouvidos e não diz nada. Maya diz que irão adiar a visita mensal em uma semana devido ao campeonato de tênis de Yoon. Para Chan, isso só confirma que sua família não se importa mais com ele, e ao derramar uma única lágrima, ele vai embora calado. No dia seguinte, Han vê Chan ajoelhado fora da sala. Ele então decide perguntar a Rajan sobre o que há com o menino. Raja revela que Chan tem dificuldades para entender as letras. Ele tenta, mas não consegue. Han, que já trabalhou em um colégio de crianças especiais, sabe quando a criança tem alguma deficiência. Intrigado, ele vai vasculhar as coisas de Chan e vê em seu caderno um padrão de erros. Han costumava ter o mesmo problema que Chan em sua infância. Logo, ele entende que deve ajudar a criança. Após entender o problema da criança, ele vai para a cidade natal de Chan para conhecer seus pais. Eles o recebem e o deixam dar uma olhada no quarto de Chan. Han fica surpreso ao descobrir que Chan costumava pintar, e isso o deixa mais chateado, pois o garoto perdeu o brilho pela pintura devido à pressão externa. Nandishi chora e menospreza seu filho, alegando que ele é preguiçoso e odeia estudar. Han revida e mostra-lhe o padrão em erros de Chan. Ele muitas vezes inverte as letras como se tivesse dificuldade em diferenciá-las. Ainda assim, o pai cabeça dura entende que é preguiça, mas Han diz que ele está errado. Ele então afirma que Chan tem dislexia, que é uma condição neurológica que faz com que ele não entenda os padrões. Além disso, lhe falta coordenação, por isso tem dificuldades em coisas básicas, como amarrar o cadarço. Nardishori entende que Han está chamando seu filho de retardado. Para fazê-lo entender, Han pede que ele leia cartas estrangeiras. Ao tentar ler, ele não consegue, e é repreendido, e entende como seu filho se sente. Ao voltar para a escola no dia seguinte, Han ensina sobre pessoas famosas que não eram tão boas em estudar. Ele fala sobre filósofos, cientistas e atores, e isso faz com que Chan retome um pouco de sua confiança. Então Han pergunta à sala quem inventou a lâmpada, e Chan logo responde que foi Thomas Edison. Han fica muito feliz, pois vê que ainda há esperança no aprendizado do menino. Mais tarde, Chan está à beira do lago enquanto usa elásticos para fazer um barco. Han fica tão impressionado que leva a estrutura para casa e a mantém como decoração.
Os sentidos criativos de Ishan começam a fluir novamente, mas ele ainda tem muito caminho a percorrer antes de aprender a estudar como as outras crianças de sua idade. Certo dia, Han vai falar com o diretor e conta sobre o problema de Ishan. O diretor diz que deve enviá-lo para a escola de crianças com necessidades especiais, mas Han sabe que Ishan pode estudar com as demais crianças normais. Ele então pede que os outros professores entendam o problema de Ishan e tentem ajudá-lo. O diretor diz que não é possível e então Han se compromete em ajudar o menino depois da escola. O diretor permite pelo bem do menino. A partir do segundo dia, Han usa vários métodos inovadores para ajudar Ishan a distinguir as letras do alfabeto. Eles aprendem usando caixas de areia, jogos de massa, métodos sensoriais e muito mais. Ishan também recebe ajuda de audiolivros e escadas para aprender computação. Em apenas 2 meses, ele começou a entender letras que outros professores não conseguiam ensinar há anos. Um dia, Nandishishori veio à escola para conversar com Han e se gabou de como eles estavam fazendo mais pesquisas sobre a condição de seu filho. Ele queria que Han soubesse que ele não era um pai ausente e tinha orgulho de quem ele era. Han, por outro lado, culpa o pai pela perda de autoconfiança do filho, algo que nem Nandishishori pode negar. Ao sair, Nandishishori viu Ishan tentando ler o quadro de avisos. Arrependido de ter machucado o filho sem saber, ele chorou e não consegue enfrentar seu próprio filho. Alguns dias depois, Han faz uma competição para toda a escola, incluindo alunos e professores. Todos se reúnem, e então Ishan usa as tintas que recebeu de seu irmão pela primeira vez. Todos estão dando tudo de si mesmo, até os professores estão empenhados. Logo descobrimos que Ishan fez uma bela pintura de si mesmo sentado à beira da lagoa. Passados alguns dias é informado que a melhor pintura será utilizada na capa do anuário. O reitor então noticia que a decisão foi difícil, pois 2 pinturas se destacaram mais, a pintura de Han e de Ishan. No final, Ishan foi declarado vencedor e o segundo prêmio foi para Han. Ishan é aplaudido e pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu reconhecido por seu talento. Ele não pôde deixar de chorar e correu para seu professor para abraçá-lo. Na cena final, Maya e Nandishishori vão à escola para uma reunião de pais e professores no final do ano. O diretor se gabou do talento de Ishan, mostrando-lhe seu desenho na capa do anuário da escola. Desacostumados com a nova atenção, os pais ficaram chocados. O diretor também elogiou Han pelo ótimo trabalho ensinando os meninos da maneira que ele precisava. Depois, os pais receberam os boletins de Ishan, e os professores mostraram e elogiaram o progresso inegável de seu filho. Lá fora, o casal derramou lágrimas de felicidade ao ver o filho brincar. Nandishishori agradeceu a Han por ajudar Ishan e pediu desculpas por suas ações. Finalmente, Ishan se despediu de Han e voltou para sua cidade natal para passar férias. E aí, gostou do filme? Obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever e deixar o gostei. No canal tem diversos outros resumos incríveis como esse. Até o próximo resumo, bye bye!